do Senhor, amados. 1 Coríntios, capítulo 11, texto. Nós primeiramente lemos capítulo 11, versículo 23, 24 e 25. 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo número 11, versículo 23, 24 e 25. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão, bebedes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Amém, amados. Podem pastorar. Muito obrigado. Glória a Deus pela vida do pastor Francisco. Esta manhã a gente está falando a palavra de Deus aqui, toda a igreja de Jesus aqui reunida. Jesus tem falado e vai continuar falando. Os hinos, a leitura que fora feita, amados, tudo está condizido com a mensagem que nesta manhã iremos aqui estar falando. E com base no texto que lemos, eu quero falar sobre 4 coisas que precisamos trazer sempre à nossa memória. 4 grandes coisas, principalmente num momento como este propício que é o da Santa Ceia. Este é o momento mais propício para trazermos à nossa memória as grandes obras que Cristo Jesus fez por nós. Como o pastor Francisco esta semana me falou para estar falando esta manhã, amados, eu comecei a meditar um pouco sobre nós queremos falar aqui sobre o sofrimento de Cristo, sobre a crucificação. Confesso para os irmãos que esta Santa Ceia está sendo uma das mais diferentes para mim, e a partir de hoje vai continuar sendo em nome de Jesus. Comecei a meditar um pouco no que Ele fez por nós. Isto quebranta o meu coração e motiva-me a ser mais crente, ser mais fiel. E quero que você também vai sair daqui amanhã mais motivado para ser mais crente em Jesus. E disposto a pagar qualquer preço, porque o maior preço Ele já pagou por nós. Estava meditando, esta madrugada estivemos ali na Santa Ceia do pastor Francisco, alguns irmãos aqui também, ali ontem, e cheguei e comecei a rabiscar esta mensagem, que eu vou aprofundar ela, sobre a paixão de Cristo, amados. Comecei a ficar meditando no que Cristo fez por nós, mais ainda quebrantado, de uma maneira mais profunda. Rabiscar algumas coisas que queria compartilhar com a igreja nesta manhã. Eu estava meditando e varei a noite toda meditando no grande sacrifício por Jesus. Eu falei, me sacrificar esta noite aqui para pensar também nas maravilhas de Jesus. Dormi um pouquinho agora de manhã para vir com o pastor Francisco. E a partir de hoje eu quero me sacrificar mais por Jesus. Quantos querem se sacrificar mais por Ele? Ele sacrificou de uma maneira incomparável por nós, amados, e às vezes nós não nos sacrificamos nada. E às vezes, como o pastor Francisco falou aqui, nosso evangelho às vezes é meio que melindroso, né? Melindroso, que a gente fica admirado com muita coisa que vemos em nosso meio. Mas se você profundamente meditar no que Jesus fez por você, você nunca vai abrir mão de Jesus, da presença de Jesus. E vai estar sempre firme, até porque a Bíblia, Ele nos manda estar alicerçado nele, olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. E eu estou aqui por causa dele. Eu estou aqui, daqui não saio, daqui ninguém.
Aqui não saio daqui, ninguém me tira. Meu alvo, meu limite, o céu deve ser o céu, amém? Meu limite é o céu, e o meu alvo é o céu, e para o céu eu vou, e ninguém vai me tirar, e vai tirar você também da volta. Não vale, não vale, não vale. Diga, ninguém vai me tirar do meu propósito para o céu, ninguém vai tirar, ninguém pode te tirar. Estamos diante, amado, de um dos grandes sacramentos, de um dos grandes ordenanças que Jesus ordenou e nos mandou obedecer. Como diz o ditado, manda que pode, obedece que tem juízo. Paulo então aqui traz a memória dos irmãos coríntios. Consequentemente, esta mensagem destina-se a todas as igrejas de Jesus sobre a origem da Santa Ceia do Senhor. Ele começa no texto 23 dizendo: porque eu recebi do Senhor. Aqui já revelamos o peso, amados, do ato que estamos aqui participando, do grande peso espiritual. Como eu falei, reitero, a partir de hoje eu vou dar mais valor à Santa Ceia. A partir de hoje eu vou dar mais valor à Santa Ceia. Quantos vai? A partir de hoje eu vou dar mais valor. Se eu já dava valor, a partir de hoje eu quero me empenhar em dar mais valor ao que Cristo fez por mim. E em dia de Santa Ceia, perder a Santa Ceia só por algum motivo extremo, muito extremo, para eu perder uma Santa Ceia. Minha irmã, meu irmão, Paulo chama a atenção dos irmãos: eu recebi. Esta expressão aqui chamamos a atenção, porque se uma mensagem é enviada por um anjo, já tem um grande, ou se um anjo traz uma mensagem de Deus, já tem um grande peso, é digno de toda aceitação. Se Deus usa um profeta para trazer uma mensagem, é digno de toda aceitação. Imagine o próprio Senhor. Foi Ele quem ordenou, quem mandou que fizesse. Daí o grande peso para você refletir nesta manhã. Foi Ele quem mandou você participar. Ele chamou você, lavou você, limpou você, perdoou seus pecados, colocou você aqui num lugar de honra para você adorá-lo. Isso aqui é uma honra muito grande. Isso aqui é uma honra que a gente às vezes está na igreja e passamos desapercebidos. Quando eu penso por isso, sempre eu falo para o pastor Francisco, é por isso que culto nosso não pode ser normal, culto nosso não pode ser natural, não pode ser comum, não pode ser natural. A gente sentar nesses bancos aqui até confortável e ficar aqui normal. Aqui é para a gente adorar, estar trazendo à memória estas coisas, trazendo a memória. Já vou definir memória, é trazer a lembrança, trazer a mente, trazer ao pensamento. E nós somos os seres pensantes, que temos imaginação. Pensar, trazer memória, é você imaginar, formar imagens. E nesta manhã eu já quero citar aqui 4 coisas, e a primeira que nós precisamos trazer à memória num momento como este principal, amados, é a encarnação de Cristo. A encarnação de Cristo. Só estamos aqui esta manhã porque o meu Jesus e o seu, no texto de Filipenses 2 a seguir, Paulo descreve-nos ali uma revelação que alegra o meu coração e quebranta o meu coração, que Ele, sendo Deus, e nos manda a observarmos o exemplo dele, que sendo Deus não teve por usurpação em ser igual a Deus. Ele humilhou-se a si mesmo. Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo. Se olharmos para o modelo de Jesus, a gente jamais vai desviar de Jesus, a gente jamais vai ser crente normal, a gente não vai ser crente em que vai estar em areia movediça, porque Ele é o nosso exemplo maior. Sendo Deus, Ele não se importou em ser igual a Deus. Eu imagino a cena. E alguém toma até como a palavra de Isaías lá no capítulo 6, que teve uma visão profunda. Isaías teve o privilégio de participar de uma reunião da corte celestial, amados. Quando ele ouve o eterno Deus dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele levanta-se, imagine do seu trono de glória. Em você, como disse Romanos, estávamos condenados, estávamos sentenciados para a perdição, mas Ele, do seu trono de glória, levantou-se e falou para o Pai: eu vou morrer no lugar dele, eu vou morrer no lugar dela, eu vou me levantar para ir. E Ele encarnou-se. Traga nesta manhã sua memória a encarnação do Verbo.
A encarnação de Cristo sendo Deus, amados, de uma maneira inexplicável. Ninguém consegue explicar, nenhum teólogo, nenhum exegeta, nenhum estudioso consegue explicar a encarnação, a concepção virginal de Jesus. E nós cremos que ocorreu por forma sobrenatural, pelo poder do Espírito Santo. Lucas 1,35 registra-nos quando o anjo aparece para Maria e diz: salve agraciada, o Senhor é contigo. Você vai dar à luz a um menino. A Maria, que estava já casada em partes com José, amados, como isso vai suceder, pois eu não conheço o varão? O anjo, versículo 35, a sombra do Altíssimo vai te cobrir. Sempre eu falo essa história, amados, e meu coração se alegra, eu não me canso, e você também ouviu milhares de vezes a história do nascimento glorioso de Jesus, mas nós não nos cansamos de ouvir e de falar. Oh glória! Vai descer sobre ti o Espírito Santo, a sombra do Altíssimo vai te cobrir pelo Espírito de maneira sobrenatural. Jesus foi concebido no seu ventre. Gálatas 4, versículo 4 diz que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, para levar as nossas maldições. Quando eu penso sobre isso, minha irmã, estamos aqui esta manhã livres. Estamos esta manhã aqui livres. Quem está livre para adorar, livre para saltar do banco. E tem crente, às vezes, né, pastor Francisco? Tem até esse pastor por aí, coitado. Tem até uns irmãos que criticam a gente porque dá um pulinho, dá um saltinho. Eles não ainda receberam, não ainda entenderam este mistério glorioso. E ainda não sentiram, que eu vou falar aqui mais à frente, este gozo, um antegozo que é, amados, o céu, que vai acontecer nas mansões celestiais, quando ali nós vamos fazer um coro incomparável com milhares e milhares de anjos e vamos glorificar o Rei dos Reis na eternidade. E eu estou me preparando para ir para lá, já estou preparando. Quantos vão para lá? Quantos vão? Ele se encarnou, minha irmã. Medite neste milagre tremendo que desafia a ciência, que desafia todo o conhecimento humano. Ele humanizou-se, o Verbo se fez carne, o Deus invisível, o Deus espiritual se fez carne. Um texto que eu gosto de Hebreus 2,14 diz: visto que nós somos seres humanos que somos compostos de carne e osso, ele também se fez de carne e osso, para que através da morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo que tinha o império da morte. Através da morte de Jesus, Jesus derrotou o diabo, Jesus desarmou o diabo e os demônios, e eles estão derrotados, e nós somos mais que vencedores pelo sangue de Jesus. E só vive debaixo do calcanhar do diabo quem não tem conhecimento. E tem crente, às vezes até por conhecimento, pensa que ele pode ser possuído por demônio. Tem crente por conhecimento, às vezes eu vejo falando até em oportunidade em nossos cultos, irmão falando de tal, foi oprimido por uma obra de macumba. A obra de macumba pegou o irmão. A obra, amados, como já aprendi em lição dominical nossa, pastor Francisco, e como diz a lei da física, dois corpos não podem habitar no mesmo espaço, não pode. Se na minha vida e na sua tem Jesus, tem o Espírito, não tem mais espaço para ninguém, não tem mais espaço para nada, não tem mais espaço para nada. Eu digo e enfatizo, o diabo só entra na vida de um crente se ele está desviando milhões de quilômetros de Jesus. Ele já desviou, ele já ofendeu o Espírito, ele não se arrependeu, porque a Bíblia diz que o Espírito tenta convencer, ainda que o crente caia, ainda que o crente escorregue, mas se ele tem a atitude de confessar, o sangue de Jesus lava, purifica, o diabo não pode entrar na vida, não pode. Isso aqui não é casa de qualquer um por aí. A minha vida é só na casa de qualquer um por aí. A minha vida é só na casa do Espírito. É casa do Espírito. O Espírito habita na minha vida e eu sinto Ele aqui nesta manhã. E se tem algo que eu tenho sede muito pela presença dEle, eu quero que você tenha sede. Eu quero mais, quantos querem mais a presença dEle. Ele veio, Ele se encarnou. Primeira memória da Santa Ceia, a memória da encarnação. Medite, aleluia, meu irmão, o nosso Cristo, o meu Cristo
que o seu encarnou-se. E quando José vem receber a sua esposa, encontra grávida. Eu fico imaginando a cena, pastor Francisco. Qualquer homem ficaria assustado. Deixou a noiva esperando, foi preparar a casa, foi preparar a mobília, foi preparar tudo. E quando veio buscar a noiva grávida. Isso nós percebemos porque ele tentou fugir. Eu creio que Maria falou com José. O anjo apareceu aqui, José. Que homem acreditar na história dessa, né? Que homem. Aí a obra de Deus não cai por terra de forma alguma. Deus manda, vai lá, anjo, vai lá, fala para José aqui. Maria está esperando, não é de homem, ela não é uma infiel. O que ela está esperando é do Espírito, fala para José, levanta-se e recebe a sua esposa. E fez a grande obra de Deus, ele se encarnou por nós. Quantos podem adorar? Eu quero adorar esse Cristo. Eu preciso me entregar mais. Quantos precisam? Eu quero me entregar mais a esse Cristo. Eu quero fazer a vontade deste Cristo, me custe o que custar. Meu irmão, porque está aqui nesta manhã é um privilégio. Segura a memória, o sofrimento de Cristo. E o mistério começa a ficar ainda mais pesado, amados. Sofrimento, este é o momento propício para a gente pensar no sofrimento. Presbítero Ramos leu aqui, o profeta Isaías diz que são 700 anos antes de Cristo a sua paixão, amados. Do latim significa paixão. Paixão significa suportar, sofrer, suportar, sofrer. Quando meditamos no amor de Cristo, ficamos constrangidos. É para constranger o coração nosso e a gente aprender com Ele, amar como Ele amou, amar sem oferecer sem sacrifício, sem esperar nada em troca. É um dos pilares centrais da nossa fé cristã, o sofrimento de Jesus, que atingiu níveis de grandes dimensões, de grandes proporções. Ele passou por grandes sofrimentos, tanto nas áreas física, emocional, espiritual e na área social, por amor a mim e a você. Medite agora, você que é um ser pensante, que tem imaginação, e começou lá no jardim dos Getsemane, onde ele convida 3 dos seus discípulos para irem com ele orar. Lucas 22:44. Lucas, que era médico, descreve um grande fenômeno que aconteceu, que a ciência diz que é raríssimo. O seu suor começou a tornar-se grandes gotas de sangue que caía pela terra durante a sua agonia no Monte das Oliveiras. Esse fenômeno é chamado imatidrose. Ele ocorre devido a situações extremas, amados, de estresse físico, emocional extremo, de pavor, agonia profunda. Isto acontece e Marcos registra-nos de quando ele estava no capítulo 14, versículo de número 33. Tomou consigo a Pedro, Tiago, a João, e foi orar no Monte das Oliveiras, e começou a ter pavor e angustiasse. Ele que tinha a dupla natureza, 100% Deus e 100% homem. Como homem, ele só via o jardim, a escuridão da noite ali, mas como Deus, ele via além do jardim. Ele já antevia sofrimento cruel, que na segunda história é cruel o peso da cruz, e principalmente, como nós vemos aqui, o peso espiritual que meu irmão, que quando ele olhou para o Pai, viu o Pai de costas para ele, mas ele começou a ter grande pavor. A ciência explica que em momentos de tensões insuportáveis ocorre uma intensa ativação do sistema nervoso, causando a dilatação e consequentemente rompimento das minúsculas vasos capilares que circundam as glândulas sudoríparas e causa suor, sangra. E como Jesus era o Cordeiro de Deus, e Deus não aceita sacrifício sufocado, aquilo foi um alívio para ele.
Ele começou a meditar no grande sofrimento que estava diante dele. Ele viu a cruz, um instrumento de tortura dos mais terríveis da história, e começou por antecipação. Imagine você e eu no lugar dele. O coração bombeou sangue além do normal, e esse fenômeno atacou de maneira tremenda o meu mestre, o Senhor. E ele sofreu depois dali um flagelo físico brutal que antecedeu a crucificação, que era a punição severa mais tremenda para os prisioneiros, para os piores criminosos da época. Usava-se um instrumento, um chicote chamado flagrum ou laçorrague, com 12 tiras de couro que continham na sua extremidade, na sua ponta, barras de ferro e ossos que dilaceravam a carne. Imagine agora a cena. Eles amarravam no tronco o condenado, amarravam as mãos e batiam nas costas. 39 chibatadas, 468 cortes nas costas do meu mestre do céu. Ele sofreu dores inimagináveis. Ele pagou um preço. Isso é para você e eu darmos valor à Santa Ceia. Não perdermos a Santa Ceia por qualquer coisa, meu irmão. Ele sofreu um flagelo terrível, que ele tirou todas as forças. Daí precisaram chamar o sirineu para ajudá-lo a levar a cruz, um patíbulo da cruz, porque a haste horizontal ficava já ficada no lugar, e a parte vertical horizontal chamada patíbulo pesava uns 35 a 40, 50 quilos. Jogaram nas costas. Imagina a cena. E lá vai ele pensando na minha vida e na sua vida. Ele na oração até clamou: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice, mas todavia não seja o que eu quero, mas aquilo é do que ele pensou na minha. Oh, meu amado, quando eu penso nisso, eu quero adorar. Ele pensou em você, meu irmão, meu irmão. Ele, sabendo que nós não suportaremos o peso, ele, como diz o certo escritor Max Lucado, sabendo que ele não só suportaria a eternidade sem você, ele foi até o fim. Ele suportou o flagelo da cruz, ele suportou dores emocionais, espirituais. Mateus 27, 46, quando o Pai possivelmente estava de costas para ele, pois ele estava ali como um Cordeiro de Deus, e o peso esmagador dos pecados de toda a humanidade estava sobre ele. E ele clama: Lama, sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Temporariamente o Pai, eu creio que esta foi a maior agonia dele, foi o maior medo dele. Mas por um momento, para que eu e você não ficássemos separados de Deus eternamente, ele ficou separado do Pai por alguns momentos. E a Bíblia diz, cumpridos, João capítulo de número 19, versículo 28, depois sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: eu tenho sede, versículo 30. E quando tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu Espírito. As pessoas que estudam isso dizem que ele morreu de asfixia, morreu devido às dores, devido a câimbras, febre, asfixia, porque ali na cruz era difícil de respirar. Mas pelo texto de João aqui, vemos que foi ele que entregou o seu Espírito. Porque a morte só mata, amados, alguém que tem pecado, e ele não tinha pecado. A morte está rondando ele, certamente está segurando ele, e ele diz: morte, eu vou te ajudar, morte. Oh glória! E ele que se entrega, ele que rende o seu Espírito, está consumado. Ele que a obra estava feita, meu irmão, estava tudo feito, ele entregou o seu Espírito e morreu. A terceira coisa que nós devemos trazer à memória
é a ressurreição de Cristo. A primeira encarnação, a segunda, o sofrimento, e a terceira, a ressurreição. Ele morreu, foi sepultado na sexta-feira, uma grande pedra foi colocada sobre a entrada do seu túmulo, e o túmulo foi lacrado, meu irmão. Mas no capítulo 28 de Mateus, eu gosto deste texto, Mateus capítulo 28, e no fim do sábado, escute este texto, quando já disputaram o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor descendo do céu, chegou, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. Os guardas, com medo dele, ficaram como assombrados e caíram como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Vinde ver do sepulcro onde ele jazia. Ele já ressuscitou. É um dos pilares fundamentais da nossa fé cristã. Se nós trazemos isso sempre à memória, você não desiste de Jesus por nada. Como disse o pastor Francisco, você não se entristece por nada, porque infelizmente tem irmãos crentes e nós vemos qualquer coisinha, ele se entristece, ele se abate, ele quer sair da igreja, ele quer se desviar, ele quer abandonar, ele quer deixar tudo. Tem crente se chamar de feio, ele desvia. Minha irmã, meu irmão, eu estou aqui por causa de Jesus. Eu não quero saber se alguém vai com a minha cara ou se não vai. Eu não quero saber se alguém me acha feio ou bonito. O importante é que eu me acho bonito, eu me acho lindo. Eu me acho, se acha. Antes de Jesus, pastor Francisco, antes de conhecer Jesus, eu falava que sou feio demais. Ela respeita, me achava feio, rapaz. Agora eu me acho simpático. Até porque não tem crente feio, irmãos. Quando vem do mundo rendendo e na tua cara feio, desarrumado, depois que chega na igreja, fica bonito. Chega na igreja, os pneus começam a ajeitar, começam a se arrumar, os pneus colocam graça, colocam brilho, e não tem crente feio, não, eu não acho. Eu fico triste quando vejo um irmão chamado de feio. Não, eu não gosto de chamar irmão de feio. Não tem irmão feio, não tem. Diga para o mundo do lado: não tem, pastor. Ele ressuscitou, estamos aqui nesta manhã para celebrar a vitória do Calvário. Já para encerrar, minha irmã, trazemos a memória a encarnação do Verbo, trazemos a memória o sofrimento, a ressurreição. O túmulo está vazio, ele ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia diz que ele é o primogênito dentre os mortos, primogênito porque foi o único que ressuscitou e não morre, nunca mais, não morre. Lázaro, o filho da viúva de Naim, outros ressuscitaram e tornaram a morrer, mas ele ressuscitou, está vivo em nosso meio. A questão está vivo na minha vida e na sua, e você já sente a presença dele, já sente a essência, e eu quero sair aqui sentindo mais a presença dele, a graça dele. Ele está vivo, e ele, a segunda coisa que deve trazer a memória, ele vai voltar para buscar a igreja. Santa Ceia e a volta de Jesus estão conectadas, estão intimamente ligadas. O versículo 26 que nós lemos diz que nós devemos participar da ceia até que ele venha. A ceia é uma proclamação da sua vinda. A ceia, na ceia nós estamos proclamando que ele vai voltar, que nós estamos em comunhão com ele, que nós queremos dele e que nós cremos na sua volta. Na última santa ceia, Jesus afirmou para os seus discípulos que não beberia mais do fruto da vide até aquele dia no grande reino. Mateus 26, 29, o pastor Francisco mencionou. Eu fiquei a meditar aqui, pastor Francisco, na grande mesa, é muito grande. Ele disse para os discípulos: esta mesa, ela vai do Oriente até o Ocidente, e vai estar lá Abraão, Isaac, Jacó e os profetas, e eu vou estar lá com o pastor Francisco. Quem vai? Nós vamos estar lá na grande mesa aí. Para isso, amados, continue crente, continue firme, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A ceia aponta para as bodas do Cordeiro. Na escatologia cristã, a vida de Cristo, ela revela-nos que a última ceia esta ceia aqui nós aponta para um grande banquete na boda do Cordeiro. Apocalipse diz
nas bodas celestiais. A Santa Ceia, ela é vista como duas coisas tremendas. Guarde isso: um antigozo, um pequeno aperitivo. Isso aqui é um pequeno aperitivo da alegria eterna que nós haveremos. É um pequeno aperitivo. Por isso, quando pegar a Santa Ceia, minha irmã, já comece a meditar. Aleluia, um dia eu estarei na glória celestial, estarei com Cristo. Já é um pedacinho do gozo que haveremos um dia de participar. É um convite que participa da ceia. Hoje reafirma seu lugar na mesa do reino vindouro. Que participa hoje, por isso Jesus disse que come da minha carne e do meu sangue tem vida em si mesmo. Quem não come da minha carne e do meu sangue não tem vida. Mas estou falando para uma igreja viva. Eu tenho vida, você tem vida. Jesus te deu vida. Levante a mão comigo e recebe vida. Recebe já o gozo. Já comece a se alegrar nesta manhã. Já comece a adorá-lo da beleza da sua santidade. A se emocionar nesta manhã. Agradeçamos, ó glória, por 2 minutos agradeçamos mais, adoremos mais, bendizemos mais, magnifiquemos mais nesta manhã. Traga a sua memória, estar daqui nesta manhã com o propósito de a partir de hoje participar da Santa Cena diferente, dar mais valor por tudo aquilo que Ele já fez por mim e por você. Vai continuar fazendo. E eu te peço nesse levante a mão comigo e agora entrega o microfone. Agora o pastor falou, ó glória, adorar significa elogiar, falar bem, se declarar, bem dizer, magnificar, bem diga que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, diga que Ele é lindo na sua vida, que Ele é o maior, que Ele é o mais importante na sua vida, e você não vive sem Ele, que você depende dEle. Eu preciso de Ti, amado meu Senhor, meu, nós precisamos, e